Seja bem-vindo ao canal, seu Tranca-Ruas de Imbaré Vidas Passadas. Deixe seu like, bote seus comentários, assine o sininho de notificações para você receber vídeos novos. E hoje, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre concentração para você receber sua entidade. Rápido, simples. Cada médium iniciante ou um médium já experiente, ele tem um ponto de partida aonde ele possa receber a sua entidade. Vamos começar com a do caboclo. A do caboclo, quando eu comecei a me incorporar em caboclo, eu pensava em uma mata. Tentava sentir o cheiro, o barulho, os barulhos de uma mata, da caça, da onça. E depois de muito tempo, teve um sacerdote que me ensinou um caminho muito prático e fácil, e eu vou repassar para vocês. Você pense na hora que tiver num terreiro, você pensa andando num caminho no meio da mata, um caminho andando assim no meio da mata com muitas árvores, barulho de pássaros, barulhos de mato, o barulho de tudo que você vê do mato. Você vai seguir o caminho reto até você chegar numa caixa transparente. Aí você vai tentar entrar dentro dessa caixa. E eu falava, mas que tem a ver? O que tem a ver? Uma caixa de vidro no meio de uma mata. Aí foi quando eu testei essa teoria e percebi que a caixa, quando eu entrava, eu conseguia ver tudo em volta, mas não conseguia escutar o barulho em volta mais. Esse barulho se refere a um terreiro. Tem terreiro que não tem atabaque, tem terreiro que tem atabaque, tem terreiro que é muita converseira, tem terreiro que não é. Então ali eu conseguia me isolar, foi quando eu consegui trazer meu caboclo com força total. Então eu entrava dentro dessa caixa, eu conseguia olhar a mata toda em volta em pensamento com olhos fechados. E eu comecei a observar que eu parei de escutar, mas comecei a ver. E isso me fez me concentrar melhor. Ah, um baiano, como eu me concentro no baiano? Pense coisas da Bahia, pensa coisas do norte, porque às vezes nós fala gira de baiano, todo mundo pensa que é só baianada que tem. Não, tem todo o povo nordestino nessa gira. Então lembra um ponto específico, uma comida, um barulho. E que você também tiver num terreiro, uns tem os pontos de partida para ele escutar o barulho do atabaque, o barulho do toque, você vai conseguir se concentrar. Outros vai ter o barulho da sineta. Outros vai conseguir se concentrar vendo seu irmão se incorporando. Você vai usar aquela energia e você vai se sentir ativo para incorporar também. Aí você também tem os do baiano pensar nas coisas do norte. Pensa nas coisas da Bahia também, que ajuda também. A de marinheiro, tu vai lembrar do mar. Pense que você está no navio e aquela água batendo no navio, aí você fecha o olho, você lembra aquela calmaria da água batendo, aí você vê aquela água imensa com aquela lua lá no final, aí você começa a lembrar dos peixes, do cheiro dos peixes, aí as dos malandros, tu vai pensar na boemia. Você vai pensar na boemia, a dança, a roupa. O seu Zé Pilintra ainda é mais fácil, porque tu vai lembrar das roupas do seu Zé Pilintra. Tu vai lembrar dos baralhos, você vai lembrar dos jogos. E assim vai indo, que nem a do boiadeiro. Do boiadeiro você vai pensar o quê? No pátio cheio de gado. Um cavalo, o cheiro do cavalo. Você vai lembrar do boiadeiro com laço. Aí você vai se concentrar. Que nem eu falei, se você não conseguir se concentrar nessa parte, aí você vai focar nos atabaques, você vai se focar no sineta, mas você tem que ter um ponto de partida de incorporação. Vai chegar um tempo da sua vida que você não vai precisar mais desses pontos. Vai chegar um tempo da sua vida que vai falar gira de boiadeiro. Aí você já vem trazer o boiadeiro porque já está conectado com você. Mas enquanto não se conectar, tenta achar um ponto de partida. Tenta achar um ponto de partida aonde você pode se conectar com essa entidade. Olhos fechados, que você é um médium consciente, que hoje em dia raramente você achar um médium inconsciente que não está tendo mais. Então fecha os olhos. Nem que você passe a gira todinha com o olho fechado, mas você vai conseguir se conectar com a sua entidade. A gira do cigano você vai lembrar das danças, dos pandeiros, das cores todo colorida. Aí na gira dos povos
Da Calunga tu vai lembrar do cemitério. Você vai lembrar do portão do cemitério. Você vai lembrar de Caixão. Você vai lembrar daquela rua do cemitério, do cruzeiro do cemitério. O povo da Encruza. Eu, quando eu me concentro no seu tranca-rua, eu me concentro numa rua deserta, numa encruza. Lá no final tem um poste. E lá no poste tem um homem alto com uma cartola. E eu vou caminhando até lá. O atabaque tocando e eu andando com o olho fechado até lá. Quando eu chego lá é quando aquela entidade pega a minha mão e ele vem. Esse era o meu ponto de partida, que foi muito simples para mim. A da Pombagira é fácil. Lembra dos trejeitos, da roupa. Lembra das risadas da Pombagira. Lembra, lembra da música, do toque. Às vezes vai tocar aquela música e fala, pronto, essa é a minha, e vai vir a sua entidade. Dos orixás a mesma coisa. Vai se concentrar em Ogum. Pensa como Ogum é guerreiro. Pensa nas guerras, pensa no dragão. Pensa nas roupas de Ogum. Você Oxóis, pensa na mata igual a do caboclo. Mas a diferença da caixa é que um orixá você não precisa se concentrar que nem o do caboclo. Você pode pedir a força dos elementos, que é a força da natureza. Omolu, a palha, sabe? A Totobalu aí você vai sentir a força da palha, a pipoca. Xangu, a pedreira. Você vai ver a pedreira enorme. Aí você vai se concentrar no Xangu. E assim vai indo. Então é muito fácil. Você, primeiramente, você tem que achar um ponto de partida. Agora mesmo, vamos dizer que você quer se concentrar no povo do Exu. Você fecha o olho agora. Fecha o olho agora. Que você sentir que a sua força vem do cemitério. Fecha o olho. Respira fundo. Esquece tudo que está em sua volta. Lembra de uma entrada do cemitério. Começa pela entrada do cemitério. Lembra de uma entrada do cemitério. Você entrando naquele caminho. Aí você vai vendo caixões. Você vai vendo um túmulo. Você vai vendo um cruzeiro. Aí você vai respirar. E aquela energia vai vir para você leve. E deixa acontecer. Porque o médio consciente, o mal dele, que é assim, ele não sabe quando é ele e quando é entidade. Então ele atrapalha a entidade. Se que caso você for um médio consciente, sentir vontade de fazer assim com o braço, faça assim com o braço. Que sentir vontade de bater palma, deixa bater palma. Porque que nem o povo dos hereis. Meu, pensa nas crianças, pensa nos doces, pensa nas brincadeiras, pensa nas risadas. E as crianças vêm que vem bela. Preto velho, tu não vai lembrar só de chicote. Aqui tua maioria fala assim, preto velho só lembra do chicote quando ele apanhou. Não, lembra aquele veinho sentado num toco lá longe. Aí você vai ver aquele preto velho sentado, trabalhando, tranquilo. Aí você vai chegar até ele, vai se ajoelhar, o preto velho. Aí você vai lembrar dos benzimentos, tu vai pensar naquele cheiro do cachimbo que é inesquecível. Aí você vai conseguir trazer sua preta véia, seu preto velho, só por essas coisas, que nem explicando de novo. Às vezes você não vai conseguir se concentrar nisso. Quando fala firma sua cabeça, firma sua cabeça. Mas o que é firmar a cabeça? Firmar a cabeça é isso, você achar um ponto de saída. Que eu for firmar a cabeça, às vezes quando eu estava no começo lá, falavam para mim, firma a cabeça, firma a cabeça. Aí eu firmava, mas eu me perdia. Firmava, eu me perdia. Aí eu comecei a escutar o barulho do atabaque, comecei a escutar o barulho do sino. E tinha terreiro que não tinha tabaco, então eu escutava aquela outra entidade falando, aquele sotaque, e aquilo dali me trazia, eu ficava com o olho fechado. Eu, para mim não me perder a conexão, eu ficava com o olho fechado até eu conseguir me conectar. É isso aí. Qualquer dúvida, manda no canal. Isso é uma dúvida que me mandaram fora do canal. Uma dúvida que teve uma pessoa que tinha essa dúvida. Como se firmar? Porque ele só sabe escutar firma a cabeça, mas ninguém explica o que é firmar uma cabeça. E lembrando que você tá já no terreiro e vai ter gira de baiano, vai ter gira de boiadeiro, vai ter gira de enxu. Firma uma vela, pedir orientação e firmeza. Tu vai colocar a vela aqui, ó.
e firmar, baiano, que me firme com você, que me ajude a trabalhar com a sua energia e com o seu povo. Exu. E assim, e aos poucos você vai vendo que não é uma dificuldade, mas sim concentração. No mundo que a gente vive, a cabeça da gente é tanta coisa pensando, tanta coisa pensando. Como você vai esvaziar isso daqui para você poder se concentrar na entidade? Às vezes você vai estar espirituado, você vai estar conversando, você é entidade, você não sabe que você está ficando doido, você não sabe que é entidade. Você vai ficar pensando, e será que é eu mesmo? Estou conversando comigo mesmo. Não é, percebe aquela voz que está na sua cabeça, que for a mesma voz que a sua, é você mesmo. Mas se for uma voz que você sabe que não é sua, é a sua entidade se comunicando com você. Olha o apito no ouvido. E outra coisa, eu também tenho que nem quando o seu tranca-rua vem, eu já sei que seu tranca-rua está chegando perto, que as orelhas começam a ficar vermelhas e eu começo a saber que a entidade tranca-rua está chegando. Quando as orelhas começam a ficar vermelhas, aqui começa a ficar vermelho, a do baiano eu começo a sentir dor na perna assim, não dor de doer, mas eu começo a sentir a perna puxar. As do caboclo eu sinto leve, tipo que nem eu fosse voar. As do boiadeiro eu já sinto meio troncudo, eu sinto meus músculos meio se rasgando assim, sabe? Não que vai ficar fortão não, mas eu sinto o corpo mudando. Então tem isso também, depois que você aprender a se conectar com a sua entidade, pelos esses pontos que eu tô te dando, você vai também entender quando a entidade tá aí ou não tá. Quando é você e quando não é você. E tem uns arrepios, tem gente que se arrepia todo na hora que começa a tocar aquela música. Tem gente que sente, é um apito no ouvido. O meu é a orelha queimando. Às vezes dá um apito, parece que vai estourar o ouvido. Então, qualquer dúvida pode mandar aí no canal. Pode se inscrever, ajuda a gente aí o canal. Eu não estou aqui para falar nada errado. Que a sua casa que você tá fala contrário do que eu. Eles estão certos, eu estou errado. Esse é o modo que eu aprendi, é o modo que eu toco, é o modo que eu estou tentando ensinar. Mas se a casa sua está falando que não é desse jeito, confie no seu sacerdote, porque cada casa tem uma especificação, cada casa tem um modo de se comportar. Mas se isso for te ajudar, que seu tranca-rua abre seus caminhos, que te abençoe, que te mostre que espiritualidade não é um bicho de sete cabeças, mas sim responsabilidade. Se torna difícil por causa dos médios hoje em dia que a gente tem. Às vezes são cabeça dura, sacerdote que não está pronto para poder ensinar, sacerdote que abriu casa sem estar pronto. Sabe? De achar que trabalhar nessa casa, não gostei, eu vou abrir minha própria casa, porque tem uma condição de poder abrir. E no ensino básico para os filhos, para os iniciantes. Por isso que existe, vai numa casa que tem gira de desenvolvimento. Não só você chega lá e vamos pro pau, traz sua entidade e se vira aí, se concentra, não. Vai numa casa onde vai fazer uma gira de desenvolvimento para desenvolver você. Ensinar o que é uma pemba, ensinar o que é qual tipo de bebida, qual tipo de energia. E é isso aí. Muito obrigado, que seu tranca-rua abençoe vocês lá no Exu, Exu Amujubá.